de que tudo do Estado, das suas bênçãos e ou do seu financiamento. No Brasil, da telefonia às fantasias de carnaval, tudo depende de dinheiro do BNDES, da Caixa Econômica, dos fundos de pensão, dos cofres estaduais ou municipais, ou dos favores do presidente, do governador ou do prefeito, ou, no mínimo, uma permissãozinha ou uma autorizaçãozinha que frequentemente vem condicionada por interesses políticos. De modo que os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa no Brasil, tal como eu percebo, muitas vezes são vencidos por um capitalismo de Estado, com o capitalismo de compadrio, com a sua distribuição de favores e de benesses. Portanto, a minha crença profunda hoje, analisando o Brasil, é que nós precisamos mesmo de mais sociedade civil, mais livre iniciativa e mais movimento social e menos Estado. Um capitalismo com risco privado, concorrência, empresários honestos e regras claras e estáveis, propiciadoras de um bom ambiente de negócios. Nesse contexto que eu acabo de retratar, é que se situa, em primeiro lugar, a ideia de livre iniciativa, que é, como nós sabemos, um dos fundamentos do Estado brasileiro. Logo na abertura da Constituição, lá está a livre iniciativa ao lado do valor social do trabalho. E livre iniciativa não tem apenas uma dimensão econômica, tem uma dimensão de uma liberdade individual, de exercício dos direitos da personalidade. E, portanto, ela transcende o domínio puramente econômico para significar as escolhas existenciais das pessoas, seja no plano profissional, seja no plano pessoal, seja no plano filantrópico. Além disso, a livre iniciativa também é um princípio específico da ordem econômica brasileira. E isto significa uma opção pela economia de mercado, que significa uma economia que gravita em torno da lei da oferta e da procura, com pontuais intervenções do Estado para corrigir falhas do mercado. Essa é a opção constitucional no Brasil. E, portanto, neste ambiente, eu penso ser incompatível com a livre iniciativa normas que proíbam explicitamente uma atividade econômica, como no caso é o transporte individual remunerado de passageiros cadastrados em aplicativos. Eu destaco três fundamentos pelos quais considero inconstitucional esta vedação materializada na lei paulistana e materializada na lei de Fortaleza. Em primeiro lugar, se a Constituição estabelece como princípio a livre iniciativa, a lei não pode arbitrariamente retirar uma determinada atividade econômica da liberdade de empreender das pessoas, salvo se houver um fundamento constitucional que autorize aquela restrição. E eu constato que não há regra nem princípio constitucional que prescreva a manutenção de um modelo específico de transporte individual de passageiros. Não há uma linha na Constituição sobre este assunto. Portanto, a edição de leis ou atos normativos proibitivos, pautadas em uma inexistente exclusividade do modelo de exploração por táxis, não se conforma ao regime constitucional da livre iniciativa. Penso que este é o primeiro fundamento e, por si só, seria suficiente. Em segundo lugar, livre iniciativa significa também livre concorrência. E nessa ideia se contém uma opção pela economia de mercado, assentada na crença de que é a competição entre os agentes econômicos, de um lado, e a liberdade de escolha dos consumidores, do outro, que produzirão os melhores resultados sociais, que são a qualidade dos bens e serviços a um preço justo. Pois bem, e aqui a segunda conclusão nessa área, é contrário a esse regime de livre competição
a criação de reservas de mercado em favor de atores econômicos já estabelecidos, no caso, os táxis, com o propósito simples de afastar o impacto gerado pela inovação no setor, a chegada, entre outros, do Uber, Cabify e 99. É verdade que, como nenhum princípio é absoluto, também a livre iniciativa pode ser mitigada em favor de outros valores, no caso específico, a pretensão legítima de sanar falhas de mercado para impedir